direção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos seus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, mas quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Obrigado, Rosana, pela mensagem inspiradora. Irmãos, é muito bom estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus. Vocês estão vendo aqui que nós estamos aqui com o livro desse ano, Viva com Esperança, onde hoje nós começaremos a nossa arrancada novamente nesse ano de 2015, para que cada lar, cada casa tenha um livro desse, Viva com Esperança. E nós, do Ministério Pessoal, convidamos aqui para partilhar conosco hoje o pastor Wagner Mesquita, que é o nosso chefe, né, departamental do Ministério Pessoal. Ele vai repartir aqui a palavra conosco nesta manhã. E junto com ele veio a esposa, a irmã Zilda, e a netinha aqui, a Sofia. Menininha muito bonita, loirinha, linda mesmo. Está de parabéns. Pastor, os momentos que se seguem são seus. Obrigado. Feliz sábado a todos. Obrigado, irmão Marcelo, por me apresentar e também por me convidar para estar aqui com vocês. É um privilégio para mim estar aqui nessa aconchegante igreja. Nós cuidamos, como ele disse, das áreas de escola sabatina e ministério pessoal da igreja na Paulista Leste e damos apoio e assistência às mais de 255 congregações que compõem o território aqui da Paulista Leste, zona norte e leste aqui de São Paulo. Assim que não podemos estar sempre com vocês, mas hoje estou aqui acompanhado da minha esposa e da minha linda netinha Sofia, né, Sofia? Eu quero parabenizar a igreja, porque vocês já me informaram, estão concluindo o período de 10 dias de oração, e hoje é o dia em que a igreja em toda a América do Sul está convidada a dedicar 10 horas de jejum, não é? De jejum. Estamos no início de um ano eclesiástico, e a igreja tem grandes desafios e grandes alvos a serem alcançados durante esse ano, não é? O nosso maior alvo é poder, de alguma maneira, contribuir para apressar a volta de Jesus a essa terra, né? Quem sabe não acontece em 2015. Essa é considerada a bendita esperança do cristão. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. E nós trabalhamos, e a igreja funciona com esse foco, com esse objetivo, né? Então é sempre bom, no início de um ano eclesiástico, no início de um ano evangelístico, missionário, nós dedicarmos momentos para a oração, para a busca do poder, para a consagração da vida, a fim de que Deus cumpra
missão através da sua igreja, através de cada um de nós. Então você está convidado hoje a dedicar 10 dias de jejum para consagrar a sua vida, 10 horas, desculpe, de jejum, para consagrar a sua vida a Deus e para interceder em favor da missão da igreja. E estamos concluindo agora sim, os 10 dias. Eu disse 10 dias antes para ver se vocês estavam despertos, viu? Foi a propósito. E estamos concluindo os 10 dias de oração, embora nunca devemos deixar de orar, não é verdade? Mas esses 10 dias foram dedicados especialmente nesse sentido. E quero parabenizar a igreja também por estar começando cedo o foco na distribuição do livro missionário, que é o livro Viva com Esperança, e hoje nós teremos ao final da reflexão, um momento em que a liderança estará aqui à frente, para dedicarmos a Deus esses livros, e também cada uma das pessoas, cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, e que vão se envolver na distribuição desses livros, para que outras pessoas possam viver com esperança, assim como nós vivemos, não é? Então que Deus nos abençoe a todos. Jim era uma pessoa apaixonada por Deus, tinha amor pelas pessoas, e tinha uma compulsão e um desejo incontido de comunicar o Evangelho. Mas ele lutou com a questão de como levar a mensagem de Cristo num cenário que parecia tão longe dele. Como poderia ajudar as pessoas a ver e abraçar a verdade quando elas tinham tão pouca compreensão bíblica? As barreiras pareciam intransponíveis, a tarefa era praticamente impossível. Mesmo com todos os obstáculos à sua frente, Jim sabia que tinha que tentar. Deus tinha lhe dado uma visão de fazer a diferença na vida desses homens e mulheres. E para começar, ele raspou a cabeça, deixando apenas uma mecha de cabelo comprido. Não só isso, ele começou a tingi-lo de cor diferente para que pudesse se encaixar com aqueles que ele estava tentando alcançar. Ele deu seus ternos e gravatas e começou a se vestir como as pessoas que ele buscava conquistar para Cristo. Mudou os seus hábitos alimentares, trabalhou duro para aprender um novo vocabulário e expressões, na esperança de que ele se tornasse capaz de efetivamente transmitir a verdade bíblica na linguagem daquelas pessoas. E Jim não fez isso tudo à distância. Na verdade, ele se mudou para o país onde moravam aquelas pessoas que ele sonhava alcançar para Cristo. Ele tentou tornar-se amigo delas. E isso não foi fácil por causa do estilo de vida, da filosofia de vida, das crenças daquele povo, e mesmo por causa da rejeição natural que havia ao cristianismo. Jim pagou o preço da solidão, do cansaço, do desânimo, juntamente com críticas por parte de muitos cristãos, pela loucura que ele estava fazendo. Também viveu com a rejeição diária da maioria das pessoas que ele queria alcançar, e ele fez isso por anos a fio. Jim estava possuído pela missão. A sua vida é uma ilustração poderosa de evangelização contra todas as probabilidades. E hoje, várias gerações depois, milhões de pessoas naquele país servem a Cristo, amam a Jesus e vivem aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena correr riscos para atingir pessoas perdidas com o amor de Jesus? É certo anunciar o Evangelho de forma que quebra os paradigmas, remove alguns limites e irrita algumas pessoas por causa de sua cultura e tradição? Se você não tem certeza disso, você pode querer perguntar às centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas que vivem na China e que foram tocados diretamente ou indiretamente por Jim, ou como ele é mais conhecido amplamente no mundo cristão, James Hudson Taylor, o fundador da missão no interior da China há mais de um século atrás. Queridos irmãos, o nosso drama como igreja é o retrato de onde a maioria de nós estamos quando se trata de evangelismo. Apesar de sabermos a sua importância, muitas vezes perdemos o foco como igreja naquilo que é a nossa principal missão, evangelismo. Apesar de sabermos a sua importância, muitas vezes perdemos o foco
naquilo que é a essência ou a razão da nossa existência como igreja. E muitas vezes, em vez de causar grande impacto evangelístico em nosso meio, no bairro onde estamos, em nossa comunidade, a maioria de nós se comporta de forma omissa. E eu quero, nessa manhã, sugerir que o nosso primeiro passo para causarmos um verdadeiro impacto e esperança é sermos possuídos pela missão. É estarmos tomados de um senso missionário. É estarmos completamente preenchidos com o desejo de partilhar a Cristo com outras pessoas. Se isso não acontece, então não vamos obter muitos frutos dos nossos esforços evangelísticos em nossa seara, na seara da nossa igreja. Como igreja, nós realizamos diversas ações na sociedade, no meio onde nós nos encontramos. E essas ações têm uma imensa importância. Com base na palavra de Deus, nós enfatizamos muitas coisas que são fundamentos da vida cristã e que bem poderiam ser apresentados como valores da igreja de Deus na terra. Nós valorizamos uma base bíblica para a nossa crença, não é? Nós gostamos de basear na Bíblia a nossa fé. Somos conhecidos como o povo da Bíblia. Nós até gostamos de nos mobilizarmos no trabalho interno da igreja, nos ministérios da igreja. Nós dedicamos grande ênfase à vida de oração. Estamos terminando um período de 10 dias de oração. Nós valorizamos a importância de estarmos na igreja no sábado de manhã para prestarmos culto de adoração a Deus com a nossa família. É por isso que nossa igreja se enche no sábado, diferentemente dos outros dias de culto. Nós valorizamos o cuidado com os outros, com os domésticos da fé principalmente, e nós também valorizamos a pregação do Evangelho para outras pessoas. Esses valores são importantes e nos ajudam a saber onde estamos indo como igreja. Servem como uma ferramenta de avaliação que nos ajudam a identificar as áreas que somos fortes e o que nós precisamos melhorar. E eu costumava pensar que todas essas ações ou todos esses valores são igualmente importantes na igreja. Mas eu estou convencido que, a despeito da importância de cada uma das ênfases que nós damos como igreja, há algo que é ainda mais essencial e importante. E isso é o evangelismo, a pregação do evangelho. A evangelização deve, sem dúvida alguma, receber maior ênfase do que os outros valores da igreja, porque é o aspecto mais difícil do cristão viver autenticamente. Como crentes, nós queremos a instrução da palavra de Deus, nós gostamos de nos envolver nos ministérios internos da igreja, somos um povo que ora, que dedica momentos especiais e uma vida de oração. Nós gostamos da adoração a Deus no sábado de manhã, nos importamos uns com os outros, mas a maioria desses valores tem que ver com o nosso relacionamento com Deus ou com o nosso relacionamento uns com os outros, os membros da igreja, os domésticos da fé. No seu livro, A Igreja com Propósito, Rick Warren fala de uma pesquisa que constatou que 89% dos membros da igreja acreditam que o propósito da igreja é cuidar das minhas necessidades e da minha família. Essa pesquisa mostra que a maioria dos membros vem para a igreja preocupados com o seguinte, ou fazendo a seguinte pergunta: o que esta igreja pode oferecer de bom para mim e para minha família? Esse é o pensamento que essa pesquisa disse que a maioria dos membros de igreja cristãs pensam ou agem, né? Apenas 11% na pesquisa disseram que o propósito da igreja é ganhar o mundo para Jesus Cristo. De acordo com George Barna, um outro escritor, no seu livro chamado Evangelismo que Funciona, a maioria das igrejas tem apenas um pequeno grupo de pessoas que tem uma paixão pelo evangelismo.
esse autor apresenta 3 perguntas que são feitas para medir a temperatura evangelística de uma igreja. A primeira pergunta: será que as pessoas entendem o evangelismo como o próprio batimento cardíaco do ministério da igreja? Segunda pergunta: o evangelismo é considerado a maior prioridade da igreja? E terceira pergunta: os membros da igreja abraçam a visão de alcançar os não crentes de maneira a levar a igreja a ter sentido, direção, foco, energia? E ele conclui dizendo: se não, essa igreja não é verdadeiramente uma igreja, mas simplesmente um grupo de pessoas intrigadas com religião. É forte isso, né? Mas reflete a realidade. Prezados irmãos, vamos admitir uma coisa aqui entre nós. Evangelismo realmente não é coisa fácil, não é verdade? Cumprir a missão que Cristo nos designou e vivermos como missionários na terra onde nos encontramos, no lugar onde vivemos e convivemos, não é coisa simples. Na verdade, para muitos de nós é uma tarefa assustadora, aterrorizadora. Quando pensamos que somos chamados não apenas para a salvação, mas para testemunharmos no lugar onde nós trabalhamos, com os nossos familiares, amigos e vizinhos, com as pessoas com quem negociamos, então nos sentimos intimidados. Queridos, evangelismo é um dos valores mais elevados na igreja, mas ao mesmo tempo é um dos ministérios menos praticados. Estudos mostram que a maioria dos crentes, não tem muitos, se tem, amigos não crentes com quem eles compartilham a palavra de Deus, para quem eles pregam o evangelho. Nós até falamos do evangelho, nós até comentamos da importância de pregar o evangelho. A nossa linguagem como igreja quase que automaticamente toca nessa questão de pregar o evangelho. Mas as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Será que realmente estamos, na prática, preocupados com os perdidos? Nós acreditamos sinceramente que conhecer a Cristo é a melhor maneira de viver e a única maneira ideal para morrer. Será que é realmente assim que pensamos? Um dia desses eu fiquei gripado lá em casa, e eu tentei manter os meus germes longe das outras pessoas da família, e a minha esposa não queria nem me deixar beijá-la, mas eu não a culpo, porque eu também não queria que ninguém contraísse aquilo que eu tinha no momento, mas eu sabia que a coisa mais fácil era infectar as pessoas com a minha gripe. Por sua própria natureza, por sua própria finalidade, a igreja deve ser um lugar contagioso, um lugar para infectar mais e mais pessoas com a fé cristã. Deveria haver, irmãos, uma epidemia de pessoas confiando em Cristo, amando a Jesus, aceitando a Jesus e servindo a Jesus. E por que é que isso não está acontecendo em nossa volta? No seu livro chamado Construindo uma Igreja Contagiosa, um outro autor chamado Mark Mitberg diz que o valor do verdadeiro evangelismo em cada igreja tende a diminuir ao longo do tempo. E ele chama isso de segunda lei da dinâmica espiritual. Essa lei diz que os cristãos, se deixados por si mesmos, se não forem motivados, estimulados, instigados, eles se movem na direção do egocentrismo. Começam a olhar apenas para o seu próprio umbigo e deixam de enxergar além de si mesmo, para a necessidade de salvação de outras pessoas. Agora, queridos, se nós somos sérios em contar aos outros sobre o amor de Jesus, então nós temos que lutar contra essa força centrípeta.
essa força que converge para dentro de nós mesmos, a fim de superar a entropia evangelística que tomou conta do mundo cristão. Devemos ser implacáveis em nossa busca de sermos tomados pela missão, de sermos preenchidos com o senso missionário, com o senso de urgência, com a ânsia por concluir a nossa tarefa para ver o nosso Salvador voltando em glória e majestade. Então, nesse momento, eu quero rever com vocês essa missão que nos foi confiada a partir do texto bíblico. Vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia em João capítulo 20. São João capítulo 20. Está no Novo Testamento, é o quarto evangelho. Penúltimo capítulo desse evangelho, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 23. Encontraram todos? Então deixe-me ler o texto. João 20, versos 19 em diante. Posso ler? Vamos lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Então, nesse texto, nós vemos os discípulos amontoados numa sala. Esse era o domingo da ressurreição e foi um dia agitado para todos eles. E agora, já no final do dia, eles estão ali trancafiados, alarmados e com medo. A porta estava cerrada, porque se espalhou o boato de que os líderes judaicos queriam prender e eliminar qualquer pessoa que tivesse alguma associação com Cristo. E de repente, sem aviso, Jesus aparece e diz no verso 19: a paz seja convosco. Eu imagino que essas não foram as palavras que alguns discípulos esperavam ouvir. Talvez eles esperavam ser repreendidos por Jesus, não é? Por causa do comportamento faltoso deles naqueles dias que antecederam a crucifixão, e por causa do seu medo, do seu temor, estando ali trancafiados, né? Mas Jesus se dirige a eles e as primeiras palavras de Cristo são: paz seja convosco. Não há nenhuma repreensão. Jesus não chega dando pitão em todo mundo e dizendo: como é que vocês puderam agir assim? Como é que vocês puderam fazer isso comigo? 3 anos e meio com vocês, e vocês ainda fizeram aquilo comigo, se comportaram daquele jeito? Eu não acredito. E Jesus não os repreendeu. Jesus não os envergonhou. As primeiras palavras que saíram da sua boca foram palavras de aprovação. Foram palavras que deixavam claro o seguinte: Jesus os aceitava, porque Jesus os amava. Você pode imaginar o alívio e a alegria que deve ter preenchido o coração dos discípulos? Não é? Essas primeiras palavras de Jesus foram idênticas às que ele disse poucos dias antes, poucos momentos antes de ser preso. Ele estava com os discípulos poucos momentos antes de ser preso, e ele disse em São João 16:33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em alguns aspectos, irmãos, é quase como se os últimos dias não tivessem acontecido. Jesus disse essas palavras em 16:33 de João, e agora, quando eles encontram Jesus pela primeira vez novamente, depois de tudo que aconteceu no final de semana, Jesus repete as mesmas palavras. Certamente os discípulos se sentiam indignos, envergonhados, mas o Salvador lhes estende a sua paz. E esse foi um ato de graça da parte do Senhor Jesus.
Os discípulos estavam com medo, diz a Bíblia. A palavra medo aqui no versículo 19 traz a ideia de voo. Eles estavam tão alarmados e amedrontados que queriam voar e sair do cenário, queriam fugir. Mas agora Jesus chega e dirige a eles a palavra paz, que traduzida literalmente poderia ser traduzida como dá o sentido de unir o que havia sido quebrado. Eles que estavam desejosos de sumir, envergonhados com tudo que tinha, com o comportamento que tiveram, agora ouvem de Jesus uma mensagem de união. Eu estou com vocês de novo. Não há nada que poderá nos separar mais uma vez. Jesus quer estender a paz a você e a mim também. É verdade que Ele não ignora o nosso passado como não ignorava o que os discípulos haviam feito. Ele está bem ciente dos erros que cometemos. Ele sabe das vezes que nós negligenciamos a comunhão, a oração, o trabalho, o serviço, não é? Ele sabe quando o rejeitamos, quando deveríamos ter falado dele. Ele sabe quando nós somos omissos, quando poderíamos partilhar o seu amor. No entanto, Ele ainda estende a nós a sua paz. Quando Ele olha para você, a despeito de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de toda a sua claudicância missionária evangelística, o que Ele diz para você não é repreensão. Ele diz: a minha paz esteja no seu coração, a minha paz esteja com você. E essa paz tem algumas dimensões na Bíblia. Romanos 5:1 diz que é paz com Deus. João 14 diz que é paz nos momentos de dificuldades. Efésios diz que é paz nos relacionamentos uns com os outros. Romanos diz que é paz com relação ao nosso passado. Ele não precisa nos atormentar mais, porque estamos em paz com Deus. Jesus oferece-nos a paz hoje, mesmo que sintamos que não merecemos. A paz e o perdão de Deus nos são estendidos por sua graça. Então aqui vem uma pergunta: por que é que muitas vezes continuamos a nos sentirmos tímidos diante da missão que Ele tem para nós? Por que muitas vezes tentamos evitar cumprir a missão que Ele designou para cada um de nós? Ao conceder a paz, Jesus mostra o quanto Ele nos aceita. E no versículo 20 aqui, verso 19, Ele diz: paz esteja com vocês. E no versículo 20 diz que Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos ficaram felizes quando viram o Senhor. Lá em Lucas, diz que Jesus fez questão de mostrar aos seus seguidores que era realmente Ele, mostrando o lado ferido e as mãos perfuradas. E diz mais, Ele se sentou com eles e comeu peixe, para deixar claro que Ele estava vivo ali no meio deles. Irmãos, no que se refere à nossa missão, Jesus sabe que o medo impede muitos de nós de compartilhar as boas novas, mas Ele nos dá a sua paz para inundar a nossa vida, e Ele apresenta as suas provas para fundamentar a nossa fé, e Ele também abre as portas trancadas para que possamos passar por elas e receber o seu poder. Agora que Ele nos dá a paz, Ele tem um trabalho para nós realizarmos. Veja que Jesus, na sequência, dá uma missão aos discípulos. E é o que Ele faz para todos aqueles que o abraçaram, que aceitaram o seu perdão, que aceitaram a sua paz. Eu nunca vou esquecer quando peguei as chaves de um carro pela primeira vez. Eu tinha acabado de passar na prova de motorista, e essa foi a maneira do meu cunhado dizer que confiava em mim. Ele jogou as chaves do carro na minha mão e disse: parabéns, eu confio em você, agora você pode se divertir um pouco. Jesus fez algo semelhante com os seus discípulos. Quando Ele disse no versículo 21, a paz esteja convosco, e Ele continuou dizendo, assim como o Pai me enviou, também envio vocês, Ele estava jogando as chaves para os seus discípulos. Ele não só os aceita, mas também confia neles. Ele não só os aceita, mas também confia a eles uma missão.
a incumbência de pregar o evangelho aos outros. O primeiro uso da palavra paz no verso 19 foi a fim de acalmar os seus corações temerosos. Tenham paz, eu estou aqui com vocês. Nada poderá nos separar mais uma vez. E esse segundo uso aqui no verso 21 tem o objetivo de prepará-los para a missão que ele lhes designava nesse momento. E Paulo, em 2 Coríntios 5, versos 18 a 20, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, diz Paulo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores de Deus, para reconciliarmos o mundo com Deus. Nós somos ministros da reconciliação e, em nome de Deus, vamos ao mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Então, Jesus nos envia ao mundo da mesma forma como o Pai o enviou. Da mesma forma como o Pai o enviou. E isso tem algumas implicações. Nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que tomar a iniciativa. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar para as pessoas. Nós precisamos não apenas falar, mas testemunhar do amor de Jesus. Nós temos que estar preparados para a oposição. A sua paz e as suas provas mostram o quanto Ele nos aceita. Nós temos sido aceitos não apenas para usufruirmos a salvação, mas para comunicarmos a salvação de Cristo a outras pessoas também. Mas Ele também nos equipa. Eu penso que você deve estar se sentindo um pouco sobrecarregado com esse desafio. É uma tarefa gigantesca demais para nós, não é verdade? Eu também me sinto assim. E é por isso que aqui em João 20, verso 22, estão palavras que são extraordinariamente importantes. Aqui está escrito: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Cristo não apenas confia a nós a responsabilidade de proclamar o Evangelho, mas Ele também nos equipa, nos capacita para que nós preguemos o Evangelho. Nesse momento, a maior necessidade do mundo é conhecer a Jesus. E nesse momento de maior necessidade do mundo, o Senhor Jesus promete nos capacitar com o maior poder que existe no mundo, o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas quando permitimos que Ele trabalhe através da nossa vida. Quando damos espaço para o trabalho do Espírito Santo, Ele vai nos surpreender cada vez mais com o que Ele pode fazer. Nós não estamos sozinhos. Cristo providenciou a ajuda que nós precisamos. Vocês conhecem aquela história, né? Da mãe que desejava encorajar o filhinho a continuar aprendendo a tocar piano. E então ficou sabendo que haveria uma apresentação do famoso pianista polonês chamado Jan Pedrewski. E então ela foi ao teatro onde ele se apresentaria. Depois de se sentarem, a mãe viu ali uma amiga, e vocês sabem como são as mulheres, né? E ela foi lá para conversar com a sua amiga, deixou o filhinho ali. E o garoto, aproveitando para explorar as extraordinárias oportunidades que tinham naquele lugar, levantou-se e saiu para a sua aventura. Com passos curiosos, ele se dirigiu até uma porta onde estava escrito: proibida a entrada. Mas aquilo não significava nada para uma criança. E quando as luzes diminuíram e o concerto estava prestes a começar, a mãe retornou ao seu lugar e percebeu que o filho não estava lá. De repente, as cortinas se abriram e as luzes acenderam, e ali havia um impressionante piano Steinway, localizado bem no centro do palco. Horrorizada, a mãe viu o seu filho sentado ao teclado. Inocentemente,
apertando ali algumas teclas, algumas notas de uma canção infantil que ele estava aprendendo a tocar. Naquele momento, o grande mestre de piano fez a sua entrada e rapidamente ele foi até o piano e sussurrou ao ouvido da criança: não pare, continue tocando. Então, debruçando-se sobre o pianista júnior, Paderewski estendeu sua mão esquerda e começou a preencher a parte do baixo. Logo depois, colocou sua mão direita ao redor do menino e acrescentou um belo acompanhamento de melodia. Juntos, o velho mestre e o jovem noviço transformaram uma situação embaraçosa em uma maravilhosa experiência. O público estava perplexo, a mãe estava absorta. Queridos, é assim que acontece com o Espírito Santo. O que podemos fazer sem o Espírito Santo parece inexpressivo e vergonhoso até. Tentamos o nosso melhor, é verdade, mas os resultados não são exatamente como uma música que flui graciosamente. Mas com a mão do Mestre, o trabalho da nossa vida pode ser realmente bonito e valioso. Querido irmão e irmã, você já foi aceito por Cristo. Você já foi reconciliado com Jesus. Você já recebeu a sua saudação de paz quando você abriu as portas para Ele e o aceitou como Salvador e Senhor. Você já foi comissionado também por Cristo e você já foi equipado para tocar a bela música da salvação para aqueles que estão perdidos em seus pecados. E Cristo agora está sussurrando aos seus ouvidos, dizendo: não pare, continue tocando. E você pode sentir os seus braços amorosos ao seu redor. Você pode saber que suas mãos suaves estão tocando a música da salvação com você, para outras pessoas. Deus não apenas nos chama e nos estende a sua paz, mas Ele nos equipa para o trabalho. Deus não apenas chama aquele que já está equipado e superdotado, mas Deus dota e equipa aquele que é chamado para o ministério, não apenas para a salvação. Mas Ele também nos motiva, e esse versículo deixa claro isso. O último versículo, verso 23, leiam comigo de novo, São João 20, 23, diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, esses pecados estarão perdoados, mas se não os perdoarem, não estarão perdoados. É difícil entendermos esse texto, né? Principalmente porque Marcos 2, verso 7 diz: ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Como é que nós vamos conciliar esse texto aqui de Marcos com essa afirmação de Jesus aqui em João? A Bíblia de estudo, Nova Versão Internacional, explica esse verso dessa forma: Deus não perdoa os pecados das pessoas por causa do que nós fazemos, e nem retém o seu perdão por causa do que nós fazemos. Pelo contrário, aqueles que anunciam o Evangelho estão em poder de perdoar ou não perdoar os pecados, dependendo da reação dos ouvintes, dependendo se eles aceitam ou rejeitam a Jesus Cristo. Se você fala às pessoas sobre esse perdão, estendendo a elas o perdão de Cristo, e elas respondem positivamente, elas são perdoadas. No entanto, se você não fala para as pessoas desse perdão e não estende a elas a oportunidade de serem perdoadas por Cristo, elas não serão perdoadas. É isso que Jesus está dizendo, em outras palavras. Cabe a nós o poder de dar às pessoas a oportunidade de serem perdoadas ou não por Jesus Cristo, de serem salvas ou não por Jesus Cristo. Não que nós tenhamos em nossas mãos o poder do perdão pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas temos o poder do perdão por pregarmos ou não pregarmos o Evangelho, por darmos ou não darmos às outras pessoas a oportunidade
de serem aceitas e de serem perdoadas. Queridos, Jesus aceita, Ele nos dá a sua paz. Jesus comissiona, Ele nos dá uma missão. Jesus nos prepara e equipa, Ele nos dá o seu Espírito. E Jesus nos motiva. Ele diz que temos o poder de estender às pessoas a oportunidade de serem perdoadas. A maior motivação que o mundo está, a maior motivação que nós temos para pregar o Evangelho é que o mundo está precisando desesperadamente de Jesus Cristo. Se não avançarmos nesse sentido, milhares nunca ouvirão que podem ser libertos. Milhares nunca experimentarão a alegria da salvação. Milhares nunca poderão viver com esperança. Milhares nunca vão conhecer a força do Espírito nos momentos difíceis da vida. Se não contarmos para as pessoas que entram em contato conosco do Evangelho, então nós não estamos vivendo a nossa missão e não estamos cumprindo o nosso chamado. Vocês devem conhecer também aquela história do encontro do anjo Gabriel com Jesus quando ele foi assunto ao céu. Os anjos conversavam com ele sobre a sua missão na terra. E Gabriel disse o seguinte: Mestre, o Senhor sofreu terrivelmente na terra, mas será que as pessoas sabem o quanto você as ama e o que você fez por elas? Jesus respondeu: não, elas ainda, nem todas sabem ainda. Apenas algumas pessoas estão cientes disso. E o que o Senhor fez para garantir que o restante do mundo tome conhecimento do seu sacrifício? Perguntou o arcanjo. Então Jesus respondeu: eu pedi a Pedro, Paulo, João, Tiago e mais alguns que dedicassem a sua vida a realizar essa tarefa. Eles darão testemunho a meu respeito a outras pessoas, e essas, por sua vez, contarão a outras mais e outras mais, e isso vai seguir de uma pessoa a outra, até que todos, até aqueles que vivem nos lugares mais remotos da terra, todos saibam o que eu fiz por eles. Gabriel, um tanto perplexo, fitou a Jesus e disse: mas e se Pedro, Paulo, Tiago, João se cansarem desse trabalho? E se as pessoas que vierem depois deles não derem continuidade a esse trabalho? E se lá pelos séculos 20 e 21 eles simplesmente deixarem de testemunhar de ti? O Senhor não tem um outro plano? Não tem uma outra carta na manga? E Jesus olhou fulminantemente para Gabriel e disse: não, eu não tenho outro plano. Eu conto integralmente com eles. Joguei tudo nas mãos deles. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para não deixar a peteca que foi lançada há 2000 anos atrás por Jesus cair, justamente em nossa geração. Nós estamos aqui hoje porque Jesus confiou a nós a tarefa de continuarmos a sua obra, ou melhor, de concluirmos a sua obra que Ele iniciou aqui na terra. E Ele nos deu a sua paz para isso. Ele nos reconciliou consigo, a despeito do nosso passado, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele nos aceitou. Ele não nos repreendeu. Ele não deu pitão em nós, por sermos tão errados e falhos. Ele deu-nos a sua paz. Ele disse shalom a cada um de nós que estamos aqui salvos. Ele providenciou uma missão para nós. Ele providenciou o poder que necessitamos para realizar essa missão. E Ele nos incentiva a fazermos esse trabalho. Nós temos o mesmo Deus, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito, a mesma mensagem do Evangelho. Agora temos que fazer a nossa parte. Temos que dizer: Senhor, conte comigo. Eu não vou te decepcionar. Eu não vou deixar de fazer a minha parte. Eu estou aqui para continuar a tarefa que o Senhor iniciou. Você gostaria de dizer isso para Jesus? Jesus pode confiar em você? Quantos estão aqui nessa manhã poderiam erguer a sua mão e com essa expressão
com esse gesto, estar dizendo: Senhor Jesus, pode contar comigo, pode continuar confiando em mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir a minha missão. Quantos podem dizer isso? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua decisão. Eu quero convidar agora, aqui à frente, os anciãos da igreja. Por favor, venham aqui os anciãos da igreja. Nós temos aqui o pastor Alcírio, acho que é ancião. É mais do que ancião, né? Vem aqui, pastor Alcírio. Venham, eu não sei o nome de todos os anciãos, que eu sou visita aqui, né? Mas venham, por favor, os anciãos. Vem aqui o Marcelo, também a equipe missionária da igreja, o associado do Marcelo, secretário missionário ou secretária missionária. Vem aqui à frente. Nós vamos ter um momento solene, mais simples aqui agora, em que nós vamos nos ajoelhar diante dos livros que estão aqui à frente, que representam a missão de Deus para nós. Claro que não se resume apenas aos livros e ao conteúdo do livro e à distribuição do livro, mas o livro é símbolo da natureza missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia na atualidade, porque ele carrega a grande mensagem de salvação e é um dos veículos que vai alcançar lugares que talvez não consigamos ir pessoalmente. Então, é importante o momento que temos agora para consagrarmos esses livros a Deus, a fim de que eles cumpram o seu papel. Mais alguém da sua equipe? Vou chamar aqui o Jaime, a Bernadette, a Dirce, que viesse aqui à frente. O Paulinho está aí. A Carmen, a Maria da Paz. Muito bem, aqui estão esses irmãos e irmãs que fazem parte da equipe missionária da igreja, que é a equipe responsável por mobilizar a igreja para o trabalho. Nós vamos então encontrar um espaço aqui, para nos ajoelharmos, né? Eu vou pedir o pastor Alci, que dirige essa oração, consagrando a vida de cada membro da igreja e consagrando esses livros a Deus, para que eles cumpram o seu papel e para que a igreja esteja realizando esse trabalho com alegria, com felicidade no coração, tá bom? Quero só mencionar aqui, pastor Alci, que nós temos muitas pessoas acompanhando o nosso culto aqui, gente de fora do Brasil, e eu quero agradecer e deixar aí a nossa mensagem de agradecimento por todos aqueles que estão adorando conosco à distância. A igreja vai ficar como está e nós aqui nos ajoelharemos. Querido Pai, te agradecemos nesta manhã deste santo sábado, pela oportunidade que nos dás de chegarmos ao teu trono de graça através da oração. Nesse momento oramos por este trabalho que será realizado pela igreja em 2015, distribuindo este livro que tem a finalidade de alcançar pessoas que de outra maneira talvez não fossem alcançadas. Que eles possam cumprir o objetivo pelo qual este livro foi escrito, que ele possa chegar a muitos lares, se não a todos eles. Queiras também estar com cada pessoa que vai tomar em suas mãos este livro e levar a outra pessoa. Que os seus anjos sejam os companheiros dela e que esse livro redunde em almas salvas para o teu reino. Te pedimos, ó Pai, uma porção muito especial do teu Espírito para a igreja da Vila Matilde. Temos pessoas aqui que estão carecendo urgentemente da tua ajuda. Tu possas estar ao lado delas. Abençoa, ó Pai, o pastor Wagner também na sua responsabilidade, na associação, levando avante este trabalho que é considerado trabalho missionário da tua igreja. Aceita a nossa oração. Perdoa as nossas faltas. É o que nós pedimos, também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alci. Obrigado aos anciãos. Podem voltar aos seus lugares. E o Marcelo vai dar uma breve explicação de como o trabalho da igreja
de distribuição de livros vai se desenvolver? Bom, irmãos, o trabalho vai seguir mais ou menos aquilo que nós fizemos o ano passado, né? Hoje, às 3 horas, nós convidamos a igreja, todas as pessoas que quiserem começar essa distribuição. Nós vamos ter uns mapas com as regiões, com as ruas, onde nós iremos começar a distribuir. E nós contamos com todos vocês. O ano passado, nós fizemos esse trabalho em 6 meses. Então, esse ano nós temos um tempo um pouco mais cheio. Nós vamos ter praticamente 1 ano para fazer esse trabalho e levar essa mensagem. Mas nós contamos com todos vocês, tá? Porque a gente sabe que às vezes é difícil, algumas pessoas têm outros tipos de programações, mas nós sabemos aqui que já temos pelo menos de 50 a 60 pessoas já certas que vão sair conosco, mas nós gostaríamos de estender isso para toda a igreja, para que a igreja tivesse assim hoje à tarde, do mesmo jeito que está aqui na manhã. E contamos com isso para que essas pessoas possam receber essa mensagem, possam receber esse livro e que possamos abreviar, assim como o pastor disse, a volta de Cristo aqui. Muito bem. O Marcelo disse que já temos cerca de 50 pessoas que já antecipadamente se alistaram para receberem esse material e entregarem para as pessoas daqui da região que foi mapeada, né? Mas eu penso, viu, Marcelo, que isso é só o embrião, tá? Com certeza todos aqueles que levantaram as suas mãos e disseram: Senhor, eu me disponho, pode contar comigo, estarão aqui para ajudar na distribuição de livro. Não é isso? Amém? Vamos ficar em pé e cantar o hino 333, que fala do dever que Deus tem para cada um de nós. Porque o Senhor nos conscientiza desse dever que há em nossas mãos, que o Senhor nos confiou, que é anunciar aos outros a salvação que há em Cristo Jesus. Essa é uma maravilhosa missão, Senhor. Essa é uma extraordinária incumbência
E é um grande privilégio a todos nós participarmos do cumprimento dessa missão. Nós nos disponibilizamos, nós dizemos em uníssono: Senhor, conte conosco. Nós estamos aqui para continuar a obra que o Senhor iniciou na terra. Nós estamos aqui para concluir a obra que o Senhor nos designou. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém.